Então vamos começar logo já de cara com o primeiro grande preconceito de todos os tempos. Que é esse período aí, ó. Primeiro grande preconceito, por que eu falo isso? Porque toda vez que a gente vai falar de arte rupestre, chamam pré-história. Aí vocês já estão cansados de saber que pré é como se fosse antes da história e não tinha história, né? E aí Black Teacher disse bem dito sobre isso, que antes da escrita tinha mesmo uma escrita que a gente não consegue decodificar, que é a própria arte, né? A própria, inclusive pode ter sido códigos que eles se comunicavam por códigos, mas a gente não tem certeza de nada, não conhece, existem só hipóteses, né? E não dá para se provar nada. Eu coloquei essa imagem aí porque tem um motivo específico. O que vai acontecer aqui é que esse período considerado pré-história, que os estudiosos dividem aí, né? Ele vai começar em 1940. Em 1868 foi quando encontrou-se a primeira caverna, mas essa primeira caverna lá em Altamira, na Espanha, ela foi totalmente desacreditada. Foi enviado um camarada que entrou aí e descobriu, por acaso, estava caçando, qualquer coisa assim, que não importa agora, mas ele encontrou esse lugar e mandou avisar lá para um amigo que era paleontólogo, né, era estudioso da antiguidade, e eles constataram que isso não era desse tempo, né? E aí eles enviaram estudos, enviaram fotografias para a França, que era o local da intelectualidade toda, e lá eles simplesmente disseram que era, vou usar a linguagem popular, é fake. Eles não acreditaram que isso fosse, assim, algo a ser considerado como... Vamos falar para a história, porque vocês vão entender. Mas aí o que acontece? Só depois, enfim, o camarada morreu sendo um charlatão, né? Só em 1940, quando eles encontram, os próprios franceses encontram uma caverna chamada Lascaux, é que eles vão parar por 1940, 72 anos aí de distância, aí que é que começa a história da pré-história, a história desse período antes da escrita, certo? E antes da escrita decodificada, no caso, né? E aqui eles vão e aí se redimem, faz aquele, né, aquela coisa toda de pedir desculpa até para o próprio governo da Espanha, em nome das pessoas lá que eles tiraram o crédito, mas enfim, tarde demais. E a partir daqui começa todo um grande preconceito maior. Sabe qual foi, gente? É achar que o homem mais desenvolvido, ele está lá na Europa, começou lá, por conta dessas pinturas que foram achadas. Então aí eles estavam assim, olha, aqui o povo se desenvolveu mais rápido, então aqui por conta desses achados. E aos poucos foram encontrando outras pinturas rupestres, outros registros em outros lugares do mundo, e isso aí foi caindo por terra. Por exemplo, surgiu na Patagônia, as mãozinhas lá, surgiu em outros lugares, né, Austrália, enfim, espalhados pelo mundo. Na Líbia, na África, tinha, porque já foi depredado, enfim. Aí, isso aí foi caindo por terra, essa ideia de supremacia já, né? Principalmente quando se achou, em 1970, os nossos paredões, lá na Serra da Capivara. Aí, sim, aí vai quebrar com toda até a teoria de povoamento, né? Que foi construída, acho que vocês já conhecem isso, né, que a teoria de Bering foi do Estreito de Bering, que a América foi colonizada por lá por cima. Isso aí todo mundo também já sabe, ainda bem que os livros já mudaram isso. Mas é só para vocês terem ideia de como sempre a história vai contar a partir dos achados e sempre os achados deles lá, porque ninguém parou para procurar aqui ou nos outros lugares do mundo.
mas aos poucos, né, a gente está conquistando aí. Nesse caso, a gente tem hoje o maior número de sítios arqueológicos, de pinturas rupestres do mundo, na Serra da Capivara e fora os tantos no Brasil espalhado que muita gente não conhece ainda. Em toda a região do país tem. E aí a gente tem algumas representações que os pesquisadores eles já identificam como sendo, por exemplo, alguns signos, né? Por exemplo, essa... Vocês conseguem acompanhar quando eu mostro uma setinha, gente? Sim, dá para acompanhar. Tá, né? Joia. Então, aí, por exemplo, existe a ideia de que essas pessoas, tem várias em vários locais, inclusive em locais diferentes, né? Não é a mesma pessoa, é como se não fosse a mesma pessoa, ou então essa pessoa tivesse viajado por tantos espaços que são bem distantes mesmo um do outro. São quilômetros e quilômetros. E tem essas figurazinhas assim com a mão para cima. Quando você tem essa figurazinha com a mão para cima, eles identificaram que eram mulheres. Porque as outras figuras que não têm a mão para cima têm um órgão entre as pernas. Isso aí já, inclusive, é a explicação do próprio pessoal lá que é treinado pelos arqueólogos, né? Pelos arqueólogos, que se constituiu até uma faculdade de arqueologia lá. Então, assim, tem uma representatividade grande os conceitos pensados europeus caíram também por terra por conta essa coisa que até pouco tempo atrás tinha nos nossos livros, que as pinturas rupestres, elas têm a magia propiciatória para caça, essa coisa aí que o pessoal da caverna de Chavô, da Lascaux, né, Chavô já é outra caverna, indicou que é caça porque tem um buraco e porque aquilo tudo que eu falei caiu tudo por terra aqui, né? E aqui não tem como considerar que é somente caça, embora a gente veja muitos animais, tem muitas figuras que os animais estão em comunhão praticamente com o ser humano. Ele em cima de um tatu gigante, só vocês visitando para ver como tem bastante coisa. Mas enfim, eu queria só pontuar um pouco essa questão da pré-história, e a gente vai dar um salto agora para uma figura bem conhecida de vocês, que se vocês quiserem também fazer uma leitura, fica à vontade alguém para fazer a primeira leitura aí, da Idade Antiga, no caso. A gente tem aí já o momento da escrita decodificada. Tanto os egípcios como os sumérios, né? A gente tem conhecimento da história a partir desse período. Quem faz a leitura, interpretação, que seja. Com a Cipro, ela quer que faça. Fazer a leitura da imagem, o que é isso? Não, ela está mostrando um cotidiano ali, ó. Tem umas pessoas trabalhando na agricultura, alguns pintando, e parece que está adorando ali tem alguém fazendo oferenda. Então, acho que mostra mais ou menos o dia a dia dessa sociedade, uma coisa mais cotidiana. Acho que é o povo egípcio, né? São os egípcios, né? É uma pintura egípcia e aparentemente mostra isso pelos traços que a gente vê, ó. Tem o pessoal trabalhando na agricultura, colhendo lá em cima, uns animais. São serviçais, né? Oi? Os serviçais, parece. Sim. E a representação dessa figura central, que ela está maior, que é pode ser um faraó, que ele está em destaque, e os menores, as pessoas, os serviçais, como o Zé Carlos falou, eles são pintados em menor, né? Menor, e essa central para destacar que é a autoridade, é o poder, está centrado ali. Agora percebam que agora vocês já estão fazendo a leitura dos códigos, né? Os animais também estão presentes já aí também, a gente percebe, né? Sim, como auxiliar, né? Então, vocês já fizeram aí leitura de códigos, dos códigos das imagens. É como se, assim, ó, você não soubesse nada de nenhuma leitura, mas a imagem você sabe, vocês já perceberam que são menores, já perceberam que tem os maiores, já entenderam? Então, além de tudo,
Isso aqui tudo tem uma simbologia fortíssima. Você tem regras para ser pintadas, por isso que a gente enxerga tudo. Pintura egípcia a gente sabe que é egípcio, porque existem uns cânones, existem umas regras que chama a lei da frontalidade, né? Os artistas não eram artistas criadores, eles apenas seguiam regras. Por que isso? Para ser desenhado ou pintado no livro dos mortos, porque toda a produção artística que foi encontrada egípcia ou está nos templos ou está nos livros dos mortos, nas tumbas, certo? Então, e pela escrita, já que tem escrita, a gente pode afirmar algumas coisas, né? Por exemplo, isso aqui é uma cena de agricultura, só que aqui não é o faraó. E como que eu sei que não é o faraó? Também tem códigos. Para ser um faraó, ele estaria do lado de um deus faraó, um deus egípcio, estaria bem maior e teria uma parte aqui com um ovalzinho, uma parte desses hieróglifos aqui, teria uma parte oval que era o nome do faraó. Então é batata, toda pintura egípcia que vocês visualizarem e que tiver uma figura ovalada assim, ó, é o nome do faraó. Nesse caso, esse daqui não é, ele é um escriba, e todos que morrem têm que ter o seu livro dos mortos para indicar como é o caminho para chegar na considerada vida eterna, que chama a mente, né? Porque a crença egípcia é na vida eterna, é que a melhor vida eles vão viver depois. E por que eles acreditam nisso? Por conta do rio Nilo, da cheia e quando ele enche, e abaixa, vai ter todo esse processo aí de vida, de renascimento da vida, né? Vai se criar a terra fértil. E a agricultura, ela é muito representativa. Veja, ele é um escriba, mas tem cena de agricultura aqui. Por quê? Porque é a simbologia, é a semiótica, podia dizer, é a simbologia para a vida eterna. É o eterno ciclo aí, ó. Inclusive, ela tá com essa chave, essa cruz aqui invertida, que é da eternidade, né? Veja que o homem sempre vai ser pintado mais escuro em todas as pinturas egípcias, dentro da lei, né, que eles precisam seguir. O homem sempre vai ser mais escuro do que as mulheres. As mulheres sempre vão ter, aqui, vamos aproximar, que vocês vão ver, um seiozinho pulando do lado de fora para dizer que é uma mulher, porque não dá para identificar direito quando faz o corpo assim, né, meio triangular. Então tem algumas regrinhas. Essas pessoas são realmente os trabalhadores, né? E esses que estão sentados, eles são os fiscais, que está meio óbvio, são os fiscais dos trabalhadores. Nesse caso, o escriba, ele está recebendo material, veja que o pessoal está entregando aqui, e ele está armazenando isso aqui, que é também uma simbologia de que ele juntou todas as coisas que ele precisava para a vida eterna. Tantas coisas por trás, Black, sim. E aí quanto mais a gente descobre, mais a gente fica empolgada. Beleza, tá, aqui o Rio Nilo tá aqui, ó. E aí tudo começa aqui, com a cheia do Rio Nilo, depois começa todo o processo, e aí aqui tem todos os alimentos, enfim. Ou seja, com isso aí ele tá garantido na vida pós-morte, certo? Toda a religiosidade dele está voltada para a vida pós-morte. Ok, aí saindo desse período da escrita, a gente vai dar um outro salto gigantesco, viu? Gente, eu estou dando saltos gigantescos de época para a antiguidade clássica. Egito e Mesopotâmia são considerados antiguidade oriental e Grécia e Roma considerado antiguidade clássica. Aqui que está todo o problema da gente.
porque foi aqui que se criou todos os conceitos de padrões de beleza, e não é coisa do passado. Quer ver? Pensa hoje aí, o que o povo está fazendo com o rosto? Não é harmonização facial, não? O povo não está fazendo... Esticando tudo. Esticando, enchendo, né? Pois exatamente, foi tudo criado aí, gente. Eu coloquei esse Doríforo, porque o Policleto, ele escreveu o que seria uma estética masculina, ele escreveu o que seria o belo, né, com essas palavras, fora, tirando Aristóteles, que eu não falei dele ainda, né, porque Aristóteles vai mais a fundo na coisa. Aí o Policleto, ele vai considerar a questão de proporção, né, a simetria do corpo, o apoio que ele precisa ter. Então, assim, outra coisa, período clássico grego, você nem sonha em ruga. Então, não é uma representação da realidade, ele é uma representação do ideal de perfeição. E esse ideal de perfeição, ele vai ser uma coisa que vai cair lá na Idade Média, mas depois vai retornar no Renascimento com força total, né? E aí depois cai de novo e depois volta de novo, e a gente está aqui agora de novo, não nas obras de arte, mas tratando a gente como se fosse uma estátua grega, buscando, eu estou aqui sonhando com o tempo que o povo vai dizer que o ideal de beleza é você ser o que você é. Nossa, isso aí é meu sonho. Deixar suas ruguinhas, seus cabelinhos brancos. Mas, enfim. E aí os gregos, eles deixaram esse legado pra gente, né? Todo mundo caindo. Um detalhe só por curiosidade. Vocês já ouviram falar que essas estátuas, elas não são brancas, elas são pintadas? Já ouviram falar isso? Pois, caiu também por terra. Por isso, eu tenho sérios problemas com a academia. Porque se faz teorias lindas sobre as coisas e, no fundo, depois descobre, não, desculpa, não é isso não. Quando eu estudei, tinha toda uma teoria, o porquê que os gregos faziam suas estátuas de mármore branco, né? Ou voltando à história da supremacia aí branca. E no final das contas, com a luz ultravioleta, infravermelho, tudo que usa nas obras para identificar se tem algum problema e tal, descobriu-se que elas todas eram pintadas, inclusive essas de corpo nu, também tinha a pintura da cor da pessoa, né? E aí, cadê aquela teoria toda de que o porquê que as estátuas gregas são brancas, né? Não tem. É super estranho você ver a recomposição das estátuas coloridas, porque a gente está super acostumado com essas imagens brancas. Mas é bom ressaltar que de estátua grega ficou quase nada. O que a gente tem, essas duas aqui, são cópias romanas. Se não fossem os romanos copiarem as estátuas gregas, nós não teríamos conhecimento dessa riqueza toda, porque geralmente era feita de bronze, e o bronze se derrete para fazer outras coisas, né? Então, muitas delas foram destruídas nesse sentido, e outras foram destruídas por conta da própria idade medieval, né? Que as estátuas lembravam deuses pagãos, e isso aí surgiu um movimento chamado iconoclastia, que trucidava as estátuas todas gregas. A sorte é que os romanos guardaram, fizeram cópia de algumas, né? Quando você quer identificar uma estátua romana, observe se ela está encostada em algum lugar aqui, ó. Por exemplo, essa, eles colocam um trocinho para segurar o braço e um outro trocinho aqui para ele encostar o corpo, porque senão a escultura não se sustentava. As gregas não tinham isso, principalmente porque eram de bronze, né? Então, você sempre vai ter nas cópias uma sustentação aí, porque as cópias são de mármore, tá? Tranquilo até aí? Vamos seguindo. E aí a gente, essa famigerada Idade Média, né?
já vai contar a história também de outra forma, pela visão do cristianismo, né? Aí você tem uma proibição geral de qualquer outra manifestação artística, assim, no contexto oficial, mas no extraoficial a gente sabe que teve muitos andarilhos, tem um teatrinho assim de rua, né? Agora, de pintura e escultura, assim, a gente não tem coisas para contar essa história. Então, o que sobrou? Material do cristianismo dentro das igrejas, porque o cristianismo foi dominante ao longo de 1000 anos aí, né? Final do Império Romano, né? Grécia, depois Império Romano, vem o cristianismo com força, e isso vai se refletir na produção artística. No teatro se faz os autos com histórias bíblicas, ou na pintura, né, nas paredes das igrejas, a gente vai ter figuras que são sempre representadas de forma triste, com esse olhar assim complacente. Façam a leitura. Já ia eu falando. A leitura dessa imagem aí. Pensa nos símbolos, nas simbologias. Isso aí seria mais ou menos. Tá fazendo o vídeo? Horrível, Jéssica. Seu áudio tá horrível. Tá no lugar. Já você tá numa festa, já você tá num bar, conta Eu tô na câmera. competição, gente. Eu ia dizer isso, mas aí eu não quis dizer. Eu tô na competição e agora eu tô no restaurante, então eu tô assistindo a aula assim. Isso que é aluna retada. Mas ela Aí eu sabe. falei, não posso perder não. Aí eu vim jantar e aí eu tô ouvindo a aula. Sim, aproveita que o áudio ficou bom e fala aí. Isso aqui eu lembrei muito das igrejas, né? Então aí, não sei, talvez simbolizando Maria, Jesus, e aí o arco em cima, né? Simbolizando a santidade e tal. E aí, é que eu tô pelo celular, também não dá pra ver direito, né? Mas aí tem os símbolos, cada pessoa tem um símbolo na mão, né? Tem algo na mão, representando. Perfeito. E aí eu vou, para a gente adiantar, vou já dar. Você tem aqui muito claramente o poder do imperador, né, por conta da coroa, é fácil identificar, porque tem coroa, imperador e imperatriz ao lado de figuras como Maria e Jesus, imagina, no mesmo patamar. É como se eles fossem, né, estão no mesmo nível. E era como era considerado, né, os imperadores e imperatrizes, da mesma forma que os faraós eram considerados representantes de Deus na Terra, os imperadores no período bizantino, sim, também. E aí a representação imagética vai mostrar isso. Agora, o mais importante é que o povo era analfabeto e usavam as imagens para ensinar. Ensinar o quê? Olha aqui, na mão do imperador você tem os tributos, os impostos, e na mão da imperatriz as leis. Logo, os dois estão ao lado de quem? Da figura que é Jesus, porque tem uma cruz aqui atrás, toda dentro da iconografia é a leitura de imagem, né? Dentro da iconografia, todos que tenham a auréola com o homem ou criança, se tiver uma cruz, vai ser o Jesus, né? Independente do rosto. Então, isso aí é a forma que se tem de identificar as pessoas e impor também uma determinada ideologia nesse caso aqui, né? Porque se você for considerar que a situação está dizendo para o povo que é sacro, é santificado você dar o seu imposto e você obedecer às leis. Percebem aí a forçação de barra? E assim aconteceu ao longo de toda a Idade Média por muito tempo, né? Essas imagens sempre reproduziam. Inclusive o dourado, o ouro aqui, representando o bem maior. O bem maior da terra é o ouro, então que seja dourado a representação da santidade, porque é o bem maior espiritual.
né? A igreja, no caso.